Fala galera, vocês estão entrando no Fascina Fute, o canal sobre comentários, análises de futebol, né? Estamos aqui com o primeiro vídeo do canal, que eu vou começar falando da Copa do Brasil. Ficou como foi um canal criado assim, mais ou menos no segundo semestre, né, do ano. Eu achei que a ideia seria legal a gente comentar sobre campeonatos tipo, de eliminação que já estão chegando no final, focado na questão dentro do Brasil, né? Claro que também pode surgir uma ideia de talvez uma sobre final ou semifinal da Libertadores, mas a ideia aqui vai ser Copa do Brasil por enquanto, talvez seleção brasileira, vamos ver direitinho aí também. E vamos pro vídeo então. Vamos falar sobre o Atlético Mineiro, o Corinthians, né, que vai ser na verdade Atlético Mineiro contra o Vasco, e vai ser o Corinthians contra o Flamengo. Vamos falar das peças-chaves, tudo que pode acontecer e certas questões que aconteceram aí na última rodada do Campeonato Brasileiro que podem influenciar muito no resultado agora, já que a gente tinha até uma pretensão, na verdade, uma previsão de resultados e pode mudar agora. Então vamos pro vídeo, mas antes, galera, eu queria pedir aí para ajudar a crescer o canal. Se vocês puderem deixar um gostei, pelo menos, se puderem também comentar para a gente conversar aí nos comentários, bater o papo, ver a ideia de vocês também. A gente pode até fazer um vídeo também comentando a ideia de vocês também aqui no canal. Então vamos lá, lembrando que isso aqui é um canal começando agora, então tudo para todos os comentários possíveis será suficiente para a gente melhorar aqui o conteúdo. Então bora pro vídeo sem enrolar. E aqui a gente vai falar entre o confronto do Flamengo e Corinthians, que vai ser a primeira partida na quarta-feira. E a segunda partida que vai ser de volta, que vai ser depois da data FIFA e tudo mais, vai ser o Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians vai receber o Flamengo em casa na partida de volta. O Flamengo, né? Ele tem para mim a vantagem sobre o Corinthians até de resultados, né? Esse ano o Corinthians chegou a ganhar na segunda partida que eles jogaram no Brasileirão e chegaram a ganhar de 2-1 e o Flamengo acabou ganhando 2-0 no primeiro semestre, né? Primeira parte do Brasileirão. Só que o Flamengo ele vem com um porém, né? Eu até antes do final de semana, onde teve a notícia que o Tite foi demitido, eu diria que o Flamengo iria ganhar do Corinthians. Mas agora, o Felipe Luiz é uma incerteza, né? E vai pegar assim nesse momento conturbado que o Flamengo precisa, porque precisa se provar, já que o Tite é um técnico que, basicamente assim, não acho que é um baita de um técnico, ele tem bons títulos na carreira, mas ele nunca foi um técnico de realmente pegar um time assim, fazer ele fazer uma goleada e tudo mais, e eu acho que era isso que o Flamengo, tanta diretoria, tanta torcida queria, que é um Flamengo que jogue bastante, com vontade e tudo mais, até porque realmente o elenco do Flamengo é um dos mais caros do Brasileirão. Então, assim, você vê pelos nomes, é meio estranho ver na situação que está, mesmo tá lutando lá em cima na tabela, né? Tá em mais ou menos de quarto lugar, e estava na Libertadores, e infelizmente, né, acaba não conseguindo passar. Né? E então o Flamengo virou uma incógnita, né, nessa Copa do Brasil, na minha visão. Já o Corinthians vem de uma crescente, não no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda está naquele estável, né, porque né, aquela estabilidade dele, no caso, porque já está na zona de abaixamento, não sai de lá. E só que nas competições de eliminação, tipo Libertadores não, né? Mas Copa do Brasil, por exemplo, é, ele vem se mostrando que é um time que, pelo menos de eliminatória, ele sabe jogar, né? Então, o Corinthians, ele, tipo assim, ele não vem assim, uau, né? Jogando aquilo tudo, mas vem jogando pelo menos um pouco mais consertado, né? E com algum objetivo, que eu imagino que seja a Copa do Brasil, e tentar ali, só ficar ali uma posição fora da zona de rebaixamento, né? Então, seria essa questão da visão desses confrontos, né, do Flamengo e Corinthians. E sem contar também que o Flamengo vem de uma eliminação pro Penharol, tá? Então, assim, é uma eliminação que pode até abalar a questão do time, ainda tem a demissão do técnico e tudo mais. Então, essa questão, né, complica muito o Flamengo, sem contar com as lesões. O Flamengo tem bastante lesão, tá? Então, por exemplo, eles estão sem o principal jogador, o Pedro, né? Que a gente vai falar já já em relação às peças-chaves dos dois times, né? A gente já vou falar aqui da questão da situação do Corinthians, né? Que, né, já falei da situação mais resumida. Que ele vai falar que, tipo,
o Corinthians, que eu até confundi, né, eles estão na Sul-Americana, tá, eles vêm de 2 vitórias grandiosas, né, sobre o Fortaleza, tá, ainda continuam na Sul-Americana, então talvez pode ser também que eles também não foquem tanto na Copa do Brasil, mas eles estão, né, vamos ver. E tem a questão da fuga de rebaixamento. E na minha visão, o Corinthians não tem tantos jogadores de destaque como o Flamengo tem. Mas é claro, como eu falei, o Flamengo tem as lesões, que também tira aqueles jogadores de destaque que a gente comentou aqui, né? Tipo, por exemplo, acho que o mais recente, se eu não me engano, do Flamengo que sofreu lesão é o Luiz Araújo. Como eu falei, vou falar aqui da questão da peças-chaves do Flamengo, por exemplo. Quem pode resolver com aquele jogador ali de destaque, eu acho que o Flamengo tem bastante, né? Mas vamos ressaltar aqui, né, que o Flamengo agora está sem o Tite, então muito provavelmente, ou não, né? Posso queimar minha língua. O Flamengo talvez mude um pouco o estilo de jogo para a Copa do Brasil. Talvez o Luiz Felipe, né? Que é agora o novo técnico vai ser o interino, né? Que é o ex-jogador até do Flamengo, né? Que ele jogou na Atlético de Madrid e tudo. Seja o técnico um novo que queira implementar um estilo de jogo diferente. Mas enfim, vamos falar das peças agora. O Flamengo, né? Ele vai ter no meio de campo ali, né? Tem o Arrascaeta que, querendo ou não, mesmo tendo aquelas fasezinhas ruins, né? Ele é um bom jogador distribuidor de bola, ele é um bom garçom, é um jogador também disponível para ataque. Geralmente ele realmente não volta muito para marcar, até onde eu sei, mas ele é um jogador bem disponível ali para sempre tentar achar um passezinho interessante ali para os seus jogadores ofensivos. Tendo também o Bruno Henrique, que é um bom ponta, né? Ele pode jogar tanto na ponta esquerda, tanto na ponta direita, é bem versátil. Atualmente ele vem jogando como atacante porque o Flamengo não conta muito com o Pedro, que tá machucado, né? E tem o Carlinhos, que era pra substituir, mas ele é bem fraco, né? Então a torcida do Flamengo já sente que ele já tá queimado no time. E tem o Gabigol, né? Que é para mim, na minha visão, né, pro Flamengo, não sei se ele pode ser considerado ídolo, né? Mas pelas questões das atitudes dele, mas ele tá aí também, mas não é muito utilizado. Vamos ver se também se com a entrada do Felipe Luiz, né, ele acaba mudando, assim, tipo, fazendo ele melhorar, não sei, porque realmente o Tite tinha alguma coisa contra ele, com certeza. Mas eu também acho que o Gabigol já acabou no Flamengo. Eu acho que ele não deveria mais nem estar lá. Então eu nem considero muito ele aqui para estar entre as opções de destaque no time. E na questão defensiva do Flamengo, destacar o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, que para mim são baitas de zagueiros do Flamengo, jogam muito bem. Sem contar também que os reservas também são muito bons, né? O Léo Ortiz tem jogado mais assim, como um zagueiro mais avançado, como um volante até, dependendo da situação. E tem o Davi Luiz ainda também, que quando ele quer jogar, ele joga bem, né? Então o Flamengo acho que é bem servido na zaga, né? Então não posso, como falei, né? Não vou comentar outros jogadores, já era para o Flamengo ter muito mais peças de destaque, como o Everton Cebolinha, é, o Luiz Araújo, o Pedro mesmo, né? Como comentei também, como outros jogadores, mas eles vêm lesionados, né? E não vou, assim, tipo, eu não comentei do Gerson, tá? Mas o Gerson eu acho que já é um jogador muito consolidado no Flamengo. Mas também, assim, mesmo ele tendo feito até. Na última partida ele fez gol, né? Na verdade, acho que nas últimas partidas, se você contar, assim, nas 5 partidas, se eu não me engano, ele fez 3 gols. Acabam não contando muito ele aqui, porque acaba fazendo lance perigoso, mas eu acho que às vezes ele vem ficando muito sumido também. Mas também é uma peça importante a se comentar aqui próprio o Gerson. Para o Corinthians, eu vou precisar dos amigos corintianos que virem o vídeo, porque é o seguinte, né? Eu tô, assim, ao mesmo tempo meio por fora da questão dos destaques do Corinthians. Eu só sei que um deles que a gente pode citar aqui é o técnico Ramon Dias, né? Que é um técnico que, como eu sou vascaíno, como eu disse no vídeo de apresentação aqui do canal, cara, é um técnico que eu vi de perto e é um técnico que ele faz aquela questão de tipo assim, cara, o time vai conseguir escapar, entendeu? Ele faz a gente acreditar nisso, ele faz o time realmente jogar com uma vontade absurda, né? Então eu acho que, tipo assim,
O Corinthians tem tudo para melhorar com o Ramon, tá? Ele tem até um estilo de jogo que realmente lembra a questão de jogar em campeonatos de eliminação. Então, acho que na Copa do Brasil o Corinthians está bem servido com o técnico Ramon Dias, tá? É um técnico que, basicamente, como eu falei, eu vi de perto. Ele só não deu muito certo no Vasco porque ele insiste de implementar, às vezes, questões de alguns estilos de jogos diferentes dele e acaba, tipo, ele tentando insistindo, insistindo e acabou isso fazendo ele acabar sendo do Vasco, né? Porque por mim ele podia estar no Vasco até agora, né? Então, assim, o Corinthians acho que um dos destaques é o técnico mesmo. E eu imagino que ele vai ser bem esperto para esses jogos aí da Copa do Brasil contra o Flamengo, sim. Provavelmente ele vai tentar fazer no jogo de esse primeiro jogo, como é na casa do Flamengo, alguma coisa mais retrancada ali, com três zagueiros, né, que é uma coisa que eu não gosto, que eu dele cisma com isso, mas provavelmente ele vai tentar implementar essa questão. E aí o problema vai ser a questão do jogo de volta, né? Porque, assim, realmente o Corinthians tem aquele problema, né? Que é atacante. Eu vou destacar aqui do Corinthians, hoje é o Romero, porque eu acho que ele é um baita de um jogador que tá há um tempão no Corinthians já. Acho que ele tem um coração pelo Corinthians. Ele é um jogador, querendo ou não, que é decisivo, né? Em alguns momentos. E também temos o Rodrigo Garro, né? Que também é um baita de um jogador, assim, que, tipo, o Corinthians já arranjou em relação à distribuição de passe e tudo mais, cara, ali no meio de campo ele é bem esperto. E tem até a cria do Vasco, que acho que chegou até fazendo bom, né? Jogando bem no Corinthians, que é o Thales Magno também, cara. Um baita de um. Ele é ponta direita, ponta esquerda, né? Consegue jogar nos dois. No Vasco ele jogou muito bem. Na MLS, por exemplo, ele foi um grande destaque de jovem lá no New York City, né? Ele conseguiu ganhar lá no primeiro ano dele jogando como titular é, a suposta Libertadores dele, né? Que desde, se eu não me engano, é Copa Ouro, que eles chamam da CONCACAF. E foi revelação do campeonato, tudo. Mas aí, realmente, nos últimos anos, tipo, no caso, acho que até nesse ano mesmo, ele veio perdendo destaque lá, né? Perdendo até espaço no time, New York City. E eu imagino que também ele tenha até vindo pro Corinthians, pro Brasil, para recomeçar, já que eu imagino que ele foi pro New York City e pensava que ia ser visto pro time do Grupo City, né? E acabou ficando por lá há muito tempo, provavelmente quis até mudar. E eu acho que é um bom jogador também que vai ajudar bastante o Corinthians no restante da temporada também ainda e também com certeza na Copa do Brasil. Aqui a gente pode falar agora do Atlético Mineiro e Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que é o meu time que eu torço, então vou saber falar melhor. E o Atlético Mineiro, que na minha visão é um time que vem de altos e baixos, né? Não um time que confirma muito o elenco que tem, já que eu acho que é um elenco bem competente e não está na posição que deveria. Tá, o Atlético Mineiro mais ou menos tem lutado ali no meio da tabela, junto até com o Vasco, tá? Então, assim, não tem crescido muito, às vezes perde jogos bobos, ganha alguns jogos, né? Tá bem assim, né? Tipo, não dá pra dizer o que pode acontecer. E o Vasco, na minha opinião, tá? Ele não vem de uma Copa do Brasil com aquela habilidade e tudo mais, de até, tipo, digamos assim, às vezes pode até dizer que tá indo aos troncos de barrancos, né? Mas é um time, assim, que pelo menos o Vasco, do início do campeonato pra cá, ele veio mudando e os jogadores vêm tendo mais raça. Eu imagino que é muito pela questão do, do presidente Pedrinho, né? Que realmente mudou algumas coisas do Vasco. E também o técnico interino, que é o Rafael Paiva, né, que basicamente já é um técnico efetivado, ele tem feito um bom trabalho, que não é exagerar muito, também só o café com leite, no caso, o básico, tá, no time. O Atlético Mineiro seria até melhor também, como eu falei do caso do Corinthians, alguém em relação ao Atlético Mineiro para me dizer melhor, assim, nos comentários, que acha da questão do Atlético Mineiro nesse campeonato. Claro que, tipo, na rodada passada, eles perderam para o Fluminense, né? E chegou e no segundo jogo conseguiu reverter e se classificar, né? Onde o Fluminense também, claro, né, ficou com medo do jogo e preferiu ficar na retranca e o Atlético Mineiro soube aproveitar. É claro, como falei também, o Atlético Mineiro, para mim, na minha visão, tem um elenco muito mais qualificado até que o Vasco. Principalmente no atacante, né? Pô, tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Davidson agora também, que tem isso também um baita de um atacante. Tem também na reserva, tem o é, cara, esqueci o nome. O Eduardo Vargas, se eu não me engano, do Chile, eu acho que ainda tá no Atlético Mineiro, podem me confirmar, não sei.
ele tá na reserva, e quando ele entra também, ele faz um bom serviço também. Então, o Atlético Mineiro eu acho que é bem serviço também com meias como o Zarate ali também, Gustavo Scarpa, né? Então, tipo, a zaga também tem eu não sei, o Maurício Lemos eu acho que é reserva, mas tem o Igor Rabelo, se eu não me engano, esse é o nome dele. Mas, enfim, a gente já vai falar dessas peças chaves aí que eu anotei aqui, claro, para dizer para vocês. Mas eu imagino que esse jogo vai ser até interessante também, tá? Mas temo a dizer que o Atlético Mineiro tem mais chances que o Vasco, tá? E o que podemos falar do Atlético Mineiro, né? Bom, basicamente vamos falar logo da questão de ataque, né? O Atlético Mineiro conta com Hulk e Paulinho, geralmente são os titulares nessa função. Paulinho, que já é um jogador que consegue jogar como um segundo atacante ou como ponta, geralmente dando aquela agilidade, tanto para o Hulk, que já tem agilidade. Então, o Atlético Mineiro tem essa questão do ataque bem veloz, tá? E sem contar também que tem um centroavante ainda por cima reserva que é muito bom agora, que é o Davidson, né? Chegando aí também num baita reforço aí para o time, que pode com certeza ser um perigo, né? Por exemplo, o Cuiabá, ano passado dependia do Davidson, e você vê que depois que ele saiu, o Cuiabá tá bem mal, né? Tipo, opa, bateu aqui no microfone, mas tá bem mal. E o Davidson também é aquela arma secreta do Atlético Mineiro, vamos dizer assim, que estará no banco. Questão tecnicamente, área técnica do time, eu não tenho muito o que comentar do Atlético Mineiro, não vou nem me aprofundar muito, mas eu acho que é um time bem perigoso, bem rápido, e também vou citar mais duas peças aqui que podem fazer a diferença, como o Bernard e o Guilherme Arana. Eu acho que eles no meio de campo ali conseguem fazer sempre um passe decisivo e tudo mais. E claro, né, agora o Vasco não contará com o Praxedes para ajudar o Hulk a fazer gol também, né? Uma piadazinha aqui para nós vascaínos, né, no caso. Mas imagino que o Atlético Mineiro vai jogar naquela questão bem ofensiva, bem de velocidade. Não acho que, tipo, jogando fora de casa vai ficar com medo fora disso. Eu acho que vai para cima também. E eu imagino que nesse jogo também, que eles vão jogar em casa agora primeiro, eles com certeza vão também com força total, com bastante velocidade, ainda dependendo desses atacantes que eu citei, e os meias de campo também. Talvez eu consiga dizer um pouco melhor do time, mas vou dizendo baixo da gama, meu time, onde eu acho que de todos é o mais assim que tá botando no campeonato mais raça, mas ao mesmo tempo também tá faltando aquela técnicazinha para poder ajudar a melhorar o time, porque, por exemplo, o Vasco ele passou pelo Atlético Goianiense e Atlético Paranaense pelos pênaltis, tá? O jogo do Atlético Paranaense é até complicado, que o Ryan foi expulso de uma forma infantil e tudo mais, né? Portanto que até no último jogo do Brasileirão ele não entrou, né? Então eu imagino que tenha um afastamento assim, ali, momentâneo dele para ele poder recuperar um pouco a cabeça, treinar um pouco mais disso. Mas enfim, o Vasco vem com um técnico interino que vem melhorando o Vasco jogar, como eu falei antes, né? Ele não vem inventando nada, ele só vem fazendo o café com leite, o que o time precisa para poder ganhar e sobreviver. Então, o Vasco é nessa ideia, tá? Então, o Vasco não vem com muita técnica diferenciada, não. Eu não estou citando muitos goleiros, né, como tipo de destaque, então não vou citar muito o Léo Jardim aqui. Eu vou falar que ele é um baita de goleiro, acho que dos quatro times ele é o melhor, mas não vou citar muito isso. Eu vou citar as peças importantes dos 10, né, não dos 11, tirando o goleiro, como também dos outros times eu não citei. Vamos citar aqui o Verratti, eu acho que é o principal jogador do Vasco. Acho que hoje em dia, quando dizem Vasco, o pessoal lembra muito do Pablo Verratti, que é aquele centroavante que não perde chance, né? O Verratti, ele. As pessoas podem até dizer, ah, mas ele faz um gol só na partida. É, porque ele recebe geralmente um passe, entendeu? Tipo, ele tenta aproveitar aquele passe até ruim para fazer uma finalização. Demora muito chegar uma bola nele. O Vasco não é um time que finaliza muito, se você for ver os jogos. Tem vezes que até que finaliza, mas a bola não chega tanto nele. Então, mas ele acaba sendo um líder em campo. E tem também o Piton, que também é um lateral que vem fazendo um bom serviço, né? Tipo, ele vem claro que ele não é tão bom defensivamente, mas ele vem de um bom destaque ali na ofensividade. E tem o Paulo Henrique, né, como lateral direito, né, também é um bom jogador também. Vou citar ele aqui nos destaques, mas talvez ele nem entre nesse jogo, porque o Pumita tá pedindo passagem, também tá jogando muito bem também quando joga na posição.
O problema é que o Paulo Henrique ele é um pouco mais defensivo, então eu acho que na Copa do Brasil seria melhor ele do que o Pumita, já que é um jogador muito mais ofensivo e fraco defensivamente. A gente às vezes esquece de comentar, né? O Vasco, ele tem um problema sério na defesa, mas também tem um problema no meio de campo, porque a gente não tem um meio de campo, assim, um meio atacante, aquele criativo, tudo mais. Aí o pessoal vai falar, não, mas tem o francês, já. Então, o Payet, vou citando aqui, que eu não acho que o Payet fez grandes partidas esse ano, então não boto ele assim, né? Não digo ele que ele é um destaque desse time, tá? Eu acho que é muito difícil, é um camisa 10 que tá muito sumido, então eu boto no lugar dele o Coutinho, né? O Coutinho, ele vem de boas partidas, né? As duas últimas aí, mais ou menos, que ele jogou, ele vem jogando bem. Ele jogou uma começando como titular e a outra ele entrou no jogo do Flamengo que ele acabou fazendo gol. Ele tem muito mais agilidade, ele tem uma visão de jogo bem interessante. O problema é que ele não está bem encaixado ainda com o elenco, dá para perceber isso. Então esse é um problema. Mas eu acho que o Coutinho tem muito mais a agregar do que o Payet tem tido em campo. E agora outro jogador que muita gente também acaba não comentando muito é o Hugo Moura, né? O Hugo Moura, que é um volante, ele não é muito de avançar, mas ele tenta avançar, né? Ele tenta ficar ali na área às vezes e tudo mais. E é um bom volante, cara. Ele tem jogado bem, tanto defensivamente até ajudando ofensivamente. Ele tem uma boa visão de passe longo, né? Então o Hugo Moura também eu posso botar aqui como uma peça-chave também do time do Vasco para essa etapa da Copa do Brasil. Então o vídeo vai terminando por aqui, galera. Esse aqui foi meu vídeo sobre a Copa do Brasil, dos meus conhecimentos, assim, do que eu tenho dos times e tudo mais, do que eu acho. Dando um resumo aqui, em si, que faltou, né? Eu imagino que, assim, o Flamengo ganha do Corinthians, eu acho que vai ser a lógica, tá? Mas tudo pode acontecer no futebol. E eu imagino que, assim, né, eu tô torcendo pro Vasco, claro, né, mas eu imagino que o Atlético Mineiro ganhe do Vasco, né, mas claramente, né, eu espero que o Vasco ganhe com 2 gols de Verratti. E, e é isso. Então eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. Esse aqui é um videozinho para poder ver se tudo vai dar certo aqui, esse projeto. Então eu gostaria novamente de pedir um gostei aí, um like aqui no vídeo e, se possível, comentem pra gente conversar tudo direitinho. Só quero saber da opinião de vocês também, porque eu não sou nenhum especialista, ultra brabo, sou só uma pessoa que tá começando o canal aqui para falar de futebol. Então eu queria saber da opinião de vocês também. Então, até um próximo vídeo, galera.